mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado nessa noite por Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem compromisso com a Sua palavra, e onde ela é lida, onde ela é querida, onde há desejo de aprender, o Senhor se manifesta. Nós Te louvamos imensamente por isso. Que os anjos do Senhor estejam executando as ordens dadas por Ti na noite de hoje, e nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário ao Teu, todo espírito de inquietude, de angústia, de agonia, que possa ter entrado em alguma alma que mente aprisionado ou angustiado durante o culto. Em nome de Jesus nós decretamos a vitória de Deus, que a paz de Jesus possa dominar, repousar e governar as nossas mentes. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode assentar em nome de Jesus. Semana passada nós abordamos sobre tentação, um instrumento maligno que pode quebrar o cristão no deserto, ou no deserto da vida, né? E falamos imensamente dentro do texto que lemos, colocando os princípios dentro desse texto. Eu ainda sigo com o texto, porque é um texto modelo, mas eu quero ir para outros caminhos. Minha ideia hoje é passar para os irmãos as fontes da tentação, passar para os irmãos como vencer cada uma dessas fontes, e aí a gente concluir o texto. Então eu espero que você acompanhe comigo, tá bom? Bom, segundo a palavra de Deus, nós temos três fontes que o diabo usa para tentar e fazer todo o seu trabalho. Primeiro, nós temos o mundo. Quando a palavra de Deus usa a palavra mundo, a gente tem que entender que existem três palavras que definem três sentidos de mundo. A gente tem um mundo geográfico, Salmo 24:1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há, não é? Então o mundo geográfico não é um mundo que nos tenta, porque o mundo é bonito, a natureza é bonita, há muitas coisas bonitas sobre a face da terra. A segunda palavra usada para mundo é o mundo dos homens, onde Jesus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que veio morrer por ele. Então os seres humanos também são preciosos, há muita coisa boa nos seres humanos. Deus tem um carinho especial pelos seres humanos. Não é esta fonte de tentação que a Bíblia se refere. A terceira, e é essa que a Bíblia diz, se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 15, que é um mundo conforme o espírito deste século. A ideia é um mundo alternativo, a vida alternativa, contrária, em oposição aos valores de Deus. É isso que é o mundo que nos tenta, é viver numa terra bonita e linda, viver com pessoas que a gente tem de todos os tipos, mas pessoas que são importantes para Deus, mas ser dominado pelo espírito da época, pela alternativa, o jeito de viver contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. E este mundo, segundo a Bíblia diz, nós não devemos amá-lo, porque ele jaz no maligno. Quando você vai numa sepultura, no cemitério, lá está escrito assim: aqui jaz, ou aqui mora, ou vai ficar para sempre fulano, né? Então a Bíblia diz que o mundo, ou esse espírito da época, jaz no maligno. O maligno domina todo esse estilo de vida contrário aos valores cristãos. Tiago 4,4 vai dizer: a amizade de Deus é contrária à amizade do mundo. Ou seja,
quem quer ser amigo de Deus tem que se dobrar diante dos valores de Deus e não dos valores do espírito dessa época, da filosofia da época atual, das ideias contrárias à Bíblia. E este mundo, ele usa 3 iscas, que 1 João vai falar. Acompanhe comigo para você não se perder. A concupiscência da carne, palavra meio complicada, né? A carne seria os apetites físicos, as necessidades. A gente vive numa época que todos corremos atrás para satisfazer necessidades. E aí o diabo vai nos tentar por aí, o mundo vai nos tentar por aí. A concupiscência dos olhos, diz que a janela do coração são os olhos, ou diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então aquilo que a gente vê, ou a concupiscência dos olhos, vai dar a ideia de paixão, de acumular, de possuir, de dominar. Nós queremos muita coisa, os olhos vão se fascinando pela vida. O mundo usa isso para nos atrair. E a soberba da vida, que é a ambição de controlar, de aparecer, de dominar, de conquistar, de vencer sempre. O mundo usa essas 3 iscas, ok? Essas 3 iscas são usadas em Gênesis capítulo 3, quando Satanás tentou a mulher. Diz assim o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, desejo físico, quero satisfazer, estou com fome, esse fruto é gostoso. Segundo, agradável aos olhos, é lindo esse fruto. O pessoal hoje fala que é uma maçã, a Bíblia não revela o fruto, né? Quem sabe seria um figo, uma figueira, mas a Bíblia diz que o fruto era lindo, e ela olhou e ficou apaixonada por aquilo, e foi tomando. E os textos seguem: árvore boa para dar entendimento, soberba da vida, vou pensar como Deus, agir como Deus, dominar como Deus domina, comandar a minha vida. Jesus também aqui no nosso texto foi tentado nas 3. Satanás diz para ele: manda que essas pedras se transformem em pães, concupiscência da carne, vontade de satisfazer necessidade, ele estava com fome. Depois diz: atira-te abaixo, leva ele no templo, 150 metros de altura mais ou menos, e diz: pula daqui, manda teus anjos te socorrer, você vai dar um show ao ar, não vai morrer, eles vão te salvar. A ideia de soberba da vida, né? Todo mundo vai me ver, eu vou estar dando show, eu vou aparecer, eu vou dominar. E depois ele leva ele e diz assim: olha para todos esses mundos. E na hora Satanás deve ter mostrado muita riqueza, muita coisa, concupiscência dos olhos, e diz: tudo isso eu posso te dar porque a mim me foi dado. Entende? Essas iscas sempre andam. Agora, o que é concupiscência? Acompanha comigo o sentido. Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo deificado, um desejo que se torna mais do que Deus. Concupiscência é: eu estou querendo tanto satisfazer as minhas necessidades, porque não é errado satisfazer necessidade, mas em nome de uma satisfação eu troco por tudo. Em nome de uma conquista, em nome de me apaixonar e ser seduzido pela vida, eu me perco. Em nome de querer aparecer e dominar e resolver minha vida, eu deixo Deus. Essa é a ideia do texto. Então o mundo é uma isca, o mundo, o espírito contrário à Bíblia nos tenta e usa essas 3 coisas. E já viu quando você está sendo tentado e o desejo manda mais que a sua consciência? O desejo manda mais do que alguém, você está sendo tão dominado. A segunda fonte de tentação que a Bíblia usa é a carne. E quando a gente fala carne, não são os desejos. Tem gente que diz assim: se você estiver passando uma luta, vamos imaginar, por cobiça, e você diz: Deus, tira o desejo de mim. Se você perder o desejo pela vida e as coisas da vida, você vira uma máquina. O computador não tem desejos. Não é orar para Deus tirar os desejos, nós somos feitos de desejos. Mas quando a gente está dizendo de desejo, o que a Bíblia está dizendo é tendência, hábito,
instinto, coisa maligna dentro de nós, que se transforma no Senhor de nós. Então isso vai nos dizer o seguinte: o desejo, quando é um servo, é uma bênção, mas quando ele se torna o Senhor da nossa vida, ele nos mata. Então a Bíblia vai dizendo que a carne é essa tendência corrupta dentro de nós, antes de ser regenerada, antes de ser salva, que ela vai dominando, vai instigando, vai te comendo por dentro, a fim de que você tome decisões conforme as suas inclinações, ok? Eu sempre digo e orientava da seguinte forma: todo cristão tem duas naturezas: a natureza terrena, corrupta, chamada de velho homem, eu anterior, antes de me converter, está presente em nós, da raça adâmica, e a natureza de Cristo, colocada pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, você tem uma semente adâmica, você tem uma semente divina, de Cristo dentro de você, e a semente adâmica vai lutar contra o Espírito Santo que está dentro de você. E eu dizia sempre assim, fazendo uma comparação, e acho que fazia uma comparação errada. Dizia que se você tivesse um pitbull em casa, e você tivesse um chihuahua, que a gente fala, pincher, né? Pincher, esses cachorrinhos, pincher. E aí eu perguntava assim: qual dos dois é mais forte? Esperando que a pessoa me respondesse. E ela disse: o pitbull. Eu: não, depende de qual você se alimenta. Se você deixa o pitbull 15 dias sem comer nada e nem beber água, mas está alimentando o outro pequenininho, qual vai estar mais forte? Eu estava querendo dar uma ideia de que a gente precisa cooperar com Deus na santificação que a gente fizesse, mas acho que a minha comparação não foi a melhor. Por que não foi a melhor? Porque primeiro, eu estaria colocando o poder na sua mão, porque quem é que alimenta os cachorros? Eu. Então o poder está em mim. Deixa eu dar mais comida, deixa eu dar menos comida. Segundo, eu estaria colocando que há duas naturezas que parecem dois deuses que lutam dentro de nós, com o mesmo poder. Já viu quando alguém diz assim? Jesus diz, eu citei domingo passado, a carne é fraca. E a gente usa isso e diz assim: eu pequei, mas eu pequei porque a carne é fraca. Nós estamos admitindo então que há um Deus, uma semente adâmica, que tem o poder de lutar contra o Espírito Santo. A carne é fraca. E aí nós não admitimos o poder do Espírito dentro de nós. E o que Jesus está ensinando é: nós temos a carne, sim, mas quando você se converteu, o Espírito Santo que entrou dentro de você é maior e muito maior do que a carne que está em você, a tendência, a inclinação terrena. Então, se você estiver amarrado por qualquer pecado, enfraquecido, sem desejo de lutar, mas se você clamar o sangue de Jesus e o nome de Jesus, o Espírito Santo entra em cena e desamarra você, porque a carne não tem poder de dominar a sua vida, porque você tem uma semente divina que é maior na sua vida. Essa é a ideia. Mas a carne nos tenta, e a gente vai seguindo e sendo tentado por ela. Há uma luta interna que nos apresenta os convites do mundo, o espírito da época, e que quer fazer a gente satisfazer o desejo dos olhos, o desejo da carne e a ambição da vida. E a gente vai caminhando por essas coisas. Terceira fonte que nos tenta, diz o texto: livra-nos do mal. Que mal? É lógico que Jesus está se referindo ao diabo. E quando a gente fala de diabo na Bíblia, ou várias vezes no culto, tem gente que não gosta e diz: eu não acredito em nada disso. Isso é invenção da religião, diabo não existe. Deixe-me dizer duas coisas para você. Primeiro, o diabo gosta de criar a sensação nas pessoas de que você é o dono de você mesmo. Então o diabo não existe. Então quem é que manda na sua vida se não for Deus? Você. Eu governo a minha vida, eu tomo as decisões da minha vida, ok? Ele então cria essa sensação de que você está no controle, mas na verdade, se Jesus não estiver na sua vida, você não controla nada, você nunca está no controle de nada, você é manipulado, eu sou manipulado pelas coisas. Por outro lado, tem pessoas que vê diabo e demônio em tudo. Estou pregando aqui, se uma luz queimar, eu falo: uma morada que o diabo queimou a luz da igreja. Aí cria-se uma sensação
de que o diabo controla tudo e está no centro de tudo. E aí é uma mentira, porque quem controla tudo é Deus. Ele controla tudo, Ele manda nas coisas, certo? Então você não pode viver nos dois desequilíbrios, né? Não ver demônio em nada e ver demônio em tudo. Ele existe, ele usa a carne, ele usa o mundo, ele usa as iscas, ele é cruel, ele tentou Jesus aqui, e ele foi cada vez mais tentando se apossar e aprisionar. E a Bíblia diz que ele nos aprisiona. E como ele nos aprisiona? Acompanhe comigo, por favor. Através dos dardos malignos. Diz a Bíblia que ele lança dardos sobre nós. Os irmãos sabem o que é um dardo? Na época da Bíblia, uma flecha que você colocava e na ponta dela meio ali de madeira e algo que pudesse dar combustível para dar fogo, e sopava ela num produto assim e atirava ela bem longe. Ela ficava e cravava e o fogo pegava. Os escudos de madeiras, alguns eram incendiados e o lutador tinha que jogar fora porque pegou fogo. Então os dardos podiam vir de longe. Uma flecha jogar lá ao longe para o alto, menino, né? Até estava vendo um filme na Rede Globo, o pessoal jogava uma flecha e ia correndo para ver quem pegava, né? Uma flecha lançada era um perigo. E a Bíblia diz que o diabo sempre está lançando dardos. Ele não precisa estar perto de você. Ele joga à distância. Mas ele tem uma mira boa. E dependendo do lugar que vai acertar, vai te inflamar, vai te incendiar. Como que o diabo nos aprisiona? Quando nós priorizamos os afazeres diários e terrenos e negligenciamos a vida espiritual. Já viu a história? Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para frequentar a igreja, não tenho tempo de me comprometer, a vida está tão corrida, não acho tempo para nada, mas para todas as outras coisas da vida você acha tempo. Acha tempo para ver um filme e se divertir na Netflix, acha tempo para jogar um futebol, ou ver um futebol, ou fazer uma corrida, ou jogar um tênis, acha tempo para ver um amigo quando quer. Tudo que você quiser, você acha tempo. Mas quando é para orar e ler a Bíblia, a gente não acha tempo. Então, quando nós negligenciamos e vivemos a vida espiritual mais light e a vida terrena mais gostosa, o diabo nos aprisiona. Ficamos presas fáceis. Como ele nos aprisiona? Quando nós fazemos alianças com o mundo, quando caminhamos por caminhos que não devíamos caminhar, quando atendemos desejos que vêm dentro de nós que não deveríamos atender, quando vacilamos e tomamos decisões erradas que não podíamos ter decidido daquela forma. Então, a única base legal que Satanás tem para atingir a sua vida e a minha vida é quando a gente cai na carne, na tendência, no espírito da época, quando a gente pensa contrário à Bíblia e quando a gente ama este mundo, se apaixona pelas coisas contrárias a Deus, fica iludido pela paixão da vida, seduzido, na sensação de que a gente domina tudo e não precisa de Deus. Aí o diabo acha uma ponte legal para poder pegar a gente e nos aprisionar. Bom, de forma rápida, como que a gente vence a carne, o mundo e o diabo? Que são as três tentações que a gente tem, né? O diabo, uma pessoa, um ser maligno, que usa os convites do mundo, do espírito da época, as pessoas que pensam contrário a Deus e que sabe as suas falhas, os desejos, as inclinações, as tendências dentro de você. Então ele joga para te aprisionar. Como que a gente faz para vencer eles? Quero dar algumas dicas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 26 e 27 vai dizer assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando ele usa a expressão não dou socos no ar, o Silvio e mais alguns irmãos aqui gostam muito de luta livre, né? É luta livre que a gente fala. Imagina o lutador estando sozinho no ringue, lutando como se tivesse um adversário, mas ele dando soco ao ar.
sem ninguém à vista para ele mirar e acertar. Vou dar um exemplo aqui, nem sei se posso dar, né? Mas a Zenaide, a gente compadecido de um galo cego, um pintinho cego lá na roça, na chácara, pegamos ele para cuidar dele, queria morrer, né? E aí a gente não sabia que era galo. E aí agora ele está cantando assim, Laércio que entende essas coisas aí, né? Em uma hora canta 40 vezes. Jesus amado, para aguentar esse galo, né? E aí a gente põe ele no carro e quando vai para a chácara leva esse galo. E é tão interessante que quando você solta o galo no quintal, e tem outros galos que não foi criado, há uma tendência de querer lutar e enfrentar. Mas como ele é cego, e você põe ele, tem um outro galo que vem do vizinho, ele fica rodeando e topando com árvore, topando com muita coisa assim, bravo, nervoso, né? E desferindo, trem no ar, né? E aí o outro galo olhando fica assim, tipo assim, né? O que é que deu nesse galo? E ele leva sempre couro, porque ele está desferindo golpe no ar, ele não tem precisão, ele tem vontade, mas não tem visão. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Se você quiser vencer tentação, você não pode ficar dando soco no ar. O que é soco no ar? Tem gente que faz assim para enfrentar as tentações. Quando vê uma tentação, enfrenta. Diz assim, eu sou capaz, eu faço. Quando vê o diabo, foge, corre. Deus me livre, não tem experiência disso. E quando vê a carne, resiste. Está tudo errado. Como a gente deveria fazer? Quando você vê uma tentação, foge, não enfrenta. Porque a gente acha que a gente tem poder para vencer. E aí a gente enfrenta as tentações. Mas como falamos no domingo passado, toda tentação é real, é forte. Quando você deixa um clima acontecer, praticamente você perde a guerra. Em todas as áreas. Então quando você vê que alguma coisa está te tentando, foge. Passa caminhos longe. Não pense que você dá conta. Não pense que você pode vencer. Foge das tentações. Porque senão você não vai ser páreo para elas. Mas quando você vê o diabo ou demônios usando coisas à sua volta e pessoas, enfrenta. Para a tentação você fica de costa. Para o diabo você fica de frente. Dê as costas para o demônio. Faça de conta que ele não existe. Ande por onde ele quer andar. E você vai ver aonde você vai parar daqui uns dias. Você não foge, você enfrenta. No nome de Jesus você vai e enfrenta. Quando você vê a carne, o que é a carne? Aquela tendência que está dentro de nós, que nos puxa para uma coisa errada, você resiste. Mas aí a gente faz o quê? A gente cede. Ah, não, aquele sentimento, aquele desejo, eu estava com vontade de fazer aquilo, já pequei, mesmo já errei, entrega de vez. Não. Resiste até o sangue. Você luta e diz, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa tendência, mas eu vou vencer até Jesus vir, eu vou pagar o preço, vou passar no seco, mas eu venço. Você entende? Tentação você foge, demônios você enfrenta, carne você resiste. É isso que a Bíblia está dizendo que a gente tem que fazer. Então como vencer? Vamos lá. Como vencer então o mundo? Enfrentando. E como é que se enfrenta o mundo? Usando a sua fé. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Quer vencer o mundo? Use sua fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, a minha fé está pequena, quase não estou crendo, mas eu quero encher meu depósito. Aumente a minha fé, aumente até o necessário que eu consiga. Eu creio no Senhor. Diga para você mesmo várias vezes, eu creio no poder das Escrituras, eu creio no Cristo encarnado, eu creio no Cristo que morreu, eu creio no Cristo que ressuscitou. Comece a declarar as Escrituras, exercite a sua fé. Como é que você enfrenta o mundo? Renovando a sua mente. Romanos 12 vai dizer o quê? Logo, renovai a vossa mente, procurai transformá-la, não vos conformeis com este mundo, né? Então você vê uma coisa errada,
Por exemplo, eu achei até interessante a igreja presbiteriana nas suas decisões. Ela diz que qualquer pessoa que quiser se candidatar na igreja deve ser acompanhada em oração, e que a igreja presbiteriana não faz oposição entre esquerda e direita. Para nós isso não tem a ver, mas nós fazemos oposição aos valores da esquerda contrários à palavra de Deus. Quais são os valores? Aborto, amém, o pessoal faz. Destruição da família judaico-cristã, então nós vamos, destrói. Apoio à homossexualidade ou à escolha e ideologia de gênero, apoia. Não, as escrituras ensinam de forma diferente. A igreja presbiteriana diz: nós não compactuamos com essas coisas. Entende? Então você começa a renovar a sua cabeça. O mundo, o espírito da época te ensina algo. A carne encontra algo que você gosta do que ele ensina. O diabo aproveita e puxa você. E você diz: não, a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina assim, assim. E você vai renovando, vai mudando sua cabeça com os ensinamentos da palavra de Deus. Quando você olha para você e você está com desejo de falar algo, por exemplo, você pode dizer assim: o diabo não existe, eu não creio nisso. Tá, você não crê, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia ensina ou não a existência de um ser maligno? Ensina. Então não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa. Senhor, muda meu pensamento, Senhor. Tua palavra diz, eu concordo com a tua palavra. Então você vai renovando. Esse é um exemplo que eu estou dando. Você vai renovando sua cabeça conforme o ensinamento das Escrituras. Como é que você vence o mundo? Vivendo uma vida reta, ou tentando se aperfeiçoar. A gente não vai viver o mundo sendo asceta. A gente não vai isolar e frequentar só ambientes cristãos. Vamos andar só com gente cristã. Vamos comer só comida cristã. Não. Isso não vence o mundo. A gente vence o mundo vivendo uma vida reta, escolhendo pelo que é correto, mesmo vivendo no meio das pessoas mais sujas e pessoas que não creem em Deus. Nós optamos por Deus. Nós escolhemos andar com Deus. Então, cada vez que você vai vivendo uma vida reta, cada vez você vai renovando sua cabeça com a Bíblia, cada vez você vai exercitando sua fé, você vence o mundo. Enfrentando. Como que você vence a carne? Enfrentando. E como que a gente enfrenta a carne? Primeiro, tomando consciência de quem nós somos. Deixa-me dizer uma coisa. Quando você nasceu, sua mãe ou seu pai, ou alguém próximo, registrou você, te deu um nome, te deu roupas e características de acordo com o seu nascimento, te ensinou a sua história. E você acredita no nome que você tem, porque os seus pais te deram, te chamaram a vida inteira desse nome. Ok? Quando você nasce espiritualmente, você também tem um nome. Você tem características de um pai que escolheu você e tirou você das trevas. E você precisa conhecer quais são as características que você tem. Por exemplo, a Bíblia diz que eu e você somos santos, separados por Deus. Que eu e você dependemos da justiça de Deus. Que eu e você podemos nos aperfeiçoar. Então você pegue tudo que a Bíblia diz que você é, e creia nisso, e ore nisso, e viva nisso. E comece cada vez mais a dizer em voz alta para você mesmo: não, eu não sou um covarde, eu não sou isso, corrupto. Há corrupção no meu coração, porque eu sou terreno, tem a semente adâmica em mim. Mas a Bíblia diz que eu sou santo, separado, escolhido, amado, que Deus habita dentro de mim. Eu tomo posse dessa palavra de Deus. E você vai usando isso, vai usando, você vai vencendo a carne. Você vai vencendo a carne vigiando e orando. A Bíblia diz assim: vigie e ore, para que não entreis em tentação. Quem é que vai viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo? Não, eu vou viver. Meus irmãos, você pode entrar na igreja, adequar, tornar-se um camaleão, é a coisa mais fácil que tem. Se eu quiser sair hoje do meio cristão, vamos imaginar, escolher qualquer outro segmento religioso, ninguém me conhecer, e eu chegar lá e me adaptar àquele lugar, eu consigo. Você consegue. Posso por dentro não concordar, mas eu me adapto de maneira que todo mundo acha que eu estou no meio, e passa até para as cerimônias que tiver. Não. A Bíblia diz que nós dependemos do Espírito para viver o Espírito. Viver Jesus, ninguém consegue
se não tiver o Espírito Santo. E a Bíblia diz, Jesus diz, quem não tem o Espírito, o meu Espírito, né, Paulo fala, não é de Deus. Então, ser cristão é viver na dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, eu olho para mim e vou ver o que é nela? Só meus desejos, só meus hábitos, só minhas tendências, só as coisas que eu poderia fazer de errado e viver para mim. E poderia dizer que se dane os outros. Mas quando o Espírito Santo é dentro de nós, ele vai ministrando a nossa vida. Não é assim. Seu coração está querendo esse caminho, mas não é desse jeito. Olha o que Jesus tem para você. E vai nos ensinando. Como é que você vence a carne? Não sendo autoconfiante. A gente tem alguém aqui autoconfiante? Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa ou julga que está em pé, veja que não caia. Ou, aquele que se cuide ou se confia na sua própria força, tome cuidado para não cair. Então, a autoconfiança sempre derruba as grandes pessoas. Eu posso andar com quem for, que eu não caio naquele caminho errado. Será? Eu tenho visto homens de Deus se desviarem e fazerem coisas piores do que os mundanos faziam. Homens que você diria, mas esse fulano não fazia isso. Como tudo começou? Passo a passo, né? Como é que a gente cai e tem uma grande queda espiritual? Como é que a gente esfria e fica tão frio espiritual? De uma vez ou passo a passo? Como é que um casamento se divorcia da noite para o dia? Foi da noite para o dia? Da noite para o dia que nós tomamos conhecimento. Mas pequenos detalhes que durante um relacionamento não foram tratados. Não é isso? Então no mundo espiritual a carne também é assim. Quando você acredita demais em você, você vai cair. Então tome cuidado para enfrentar a carne. Sempre reconheça dentro de você desejos contrários à palavra de Deus. Como que eu sei que o desejo é santo ou não? É simples. Estudando as Escrituras, você passa na peneira para ver se o que você está com vontade de fazer, a Bíblia condena ou aprova. E você vai orar ao Espírito Santo. E ele vai te ensinar. Vai colocar em você a orientação da palavra de Deus. Ok? Para a gente caminhar para o fim. Como que eu venço o inimigo? Fujo? Não. Resisto. Eu não vou enfrentar. Eu vou resistir, irmãos. Não adianta você sair. Vem cá, Satanás, onde você está? Vem cá, demônios, vou te enfrentar. Aqui tem Jesus. Não. Nós não estamos à procura de demônios e de nada do mal. É eles que nos procuram. E quando eles vierem, o que a gente faz? Resiste. Resistência. A resistência, segundo a Bíblia, é assim. Apocalipse 12, 11 diz que eles venceram o diabo pelo sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando tem demônios que vêm para nos atormentar, a gente diz: o sangue de Jesus tem poder, a morte de Jesus tem poder, o poder de Jesus, a sua vida derramada na cruz e levantado da morte tem poder para ti. Eu não tenho, jamais terei, mas o sangue de Jesus e a sua morte tem poder. E ele morreu para nos libertar. Ele morreu para limpar nossa consciência. Ele morreu para limpar nossa alma. Ele morreu para nos encher de paz. O sangue de Jesus tem poder. Então, qualquer maldade espiritual que estiver te rondando, ou ouvir vozes, ou estar no seu quarto ver vultos, ou ter pesadelos, você não foge, você resiste e diz: sangue de Jesus tem poder. A morte do Cordeiro na cruz tem poder. Você não tem lugar nessa casa, nessa vida, porque o sangue de Jesus marca a minha vida, eu tenho a promessa. É isso que faz vencer. O que faz vencer? Bom, diz Apocalipse 12, 11, pela palavra do testemunho que deram. É proclamar o Evangelho. Sabia que quando a gente fala daquilo que a gente tem, a gente vence Satanás no mundo das trevas? Os apóstolos foram muito perseguidos,
A igreja na Bíblia foi muito perseguida. Mas o que ela mais fazia? Preparava para fugir? Preparava para se defender ou resistia? Resistia, né? Cada vez ela pregava o evangelho. Proibia, eles pregavam. Prendia, eles pregavam. Maltratavam eles pregavam. Ameaçavam de morte, eles pregavam. Matavam, e na hora da morte, como Estevão dizia o quê? Ah, Senhor, perdoe esses homens, eles não sabem o que estão fazendo. Quando você prega o evangelho que está em você, você vence a mensagem das trevas. Sabia disso? Você começa a pregar Jesus. Não, o evangelho, o testemunho que eu dou, sou lavado no sangue de Jesus. O amor de Deus toma conta da minha vida. A paz de Deus domina meu coração. O Senhor tem promessa para você. O Senhor quer te libertar porque morreu por você. Você vai declarando o evangelho e você vai vencendo as obras do mal. É através disso. Você enfrenta com discernimento, irmãos. Eu quero concluir aqui dizendo isso. Quando Jesus está sendo tentado, Satanás faz várias tentações e usa, a Bíblia registra 3, e ele diz assim, lembrando lá do deserto de Deuteronômio, onde Deus fez cair pão do céu, então o diabo quis dizer assim, o seu pai alimentou o povo no deserto, então você está com fome, Jesus, transforma as pedras em pães, pede para ele para transformar, porque se alimentou o povo, ele alimenta o filho, entende? Aí Jesus diz o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, a minha vontade é obedecer ao meu Pai. Quem me trouxe aqui para você ser tentado foi Ele, e na hora que tiver acabado, Ele vai me alimentar, entende? Aí Satanás já pensou assim, ah, está escrito. Aí a segunda tentação, o que ele fala? Quando está escrito aí? Também está escrito. Satanás está citando a Bíblia. Aonde ele cita a Bíblia? Salmo 91, versículo 11 e 12. E ele diz assim, também está escrito, Jesus. Já que você está dizendo, atira-te daqui e pede para os teus anjos te proteger nos seus caminhos. Só que quando ele cita a Bíblia, ele tira uma frase da Bíblia. Lá em Salmo diz, em todos os teus caminhos, ou a tradução é, em todos os caminhos dos justos, quando eles andam com Deus, Deus promete guardá-los e enviar os seus anjos para livrar. Mas Satanás traduz a tentação e diz, para que te guarde, e tira a expressão, todos os teus caminhos. Ou seja, a ideia que ele quer passar é, que Deus promete guardar o justo, independente do caminho que ele segue. Tem muita gente na igreja achando, que por ser na igreja, que por amar a Deus, pode andar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa e abrir espaço para qualquer comportamento que Deus está te guardando. Afinal de contas, Deus me protege. Estava parando para pensar nisso. Toda vez que eu converso com um desviado, eu falo para ele, você precisa voltar para Jesus. E ele diz assim, não, eu estou com Jesus. Eu só não estou indo na igreja, mas Deus tem me guardado. Deus tem me guardado. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Que os anjos estão servindo aqueles que estão andando com Deus, aqueles que andam buscando o Senhor. Quando você cai no caminho errado, Deus não tem compromisso de guardar você, de guardar de forma especial, de proteção especial. Se você deu legalidade para outras coisas, Satanás vai vir e vai aproveitar o que você deu legalidade, mas Deus te guarda. Então ele faz isso para Jesus, ele distorce a Bíblia. Então presta atenção, Jesus usa a Bíblia para glorificar o Pai. Satanás usa a Bíblia para distorcer a vontade de Deus e fazer a gente cair. O que tem hoje ensinamentos na Bíblia, contrários à Bíblia, para fazer a gente andar longe de Deus, está cheio por aí. Então tome cuidado, precisamos de discernimento espiritual para entender que às vezes o caminho é difícil mesmo. Quando o Satanás olha para Jesus e diz, te darei os reinos do mundo, a ideia é, Jesus, você é filho, para que passar esse sofrimento todo? Tem coisa mais fácil para você, você ganha de presente. Alguma vez na sua vida você já parou para pensar assim, parece que o caminho mais fácil é melhor? Pegar um desvio é melhor? Parece que tem coisas que vêm mais fácil na nossa vida, não tem? Parece que as coisas boas e mais difíceis
são tão difíceis a gente conquistar. Às vezes você está num sonho, você luta a vida inteira para ter esse sonho realizado. Quando você chega lá na idade da velhice, você consegue o sonho, não dá nem para curtir o sonho mais. Mas de repente alguém te dá um convite para você pegar um desvio e você pode alcançar esse sonho sem chegar na velhice, um caminho errado. E aí você pensa, poxa, para que ser fiel até a morte se eu posso desfrutar em vida daquilo que eu sonho? É isso que Satanás faz. Ele sempre propõe o caminho mais fácil, a promessa mais alegre, a ideia mais prazerosa. Eu quero concluir dizendo: nunca aceite no deserto da sua vida aquilo que Satanás lhe der. Nunca. É mais fácil passar no deserto sem comida do que comer nas mãos de Satanás. Entende? Sua vida hoje, você fala, está difícil com Jesus. Está difícil com Jesus. E se você largar Jesus, a princípio vai ficar fácil. Ixi, vai ser uma decidona para você. Nossa, você vai nadar de braço mesmo. Mas quando chegar lá embaixo, Satanás vai dizer para você, agora você sobe sozinho. E sozinho você não dá conta de subir. Porque o homem não consegue se libertar. Só Jesus liberta. Então nunca aceite o que o diabo te der. O diabo só pode tomar de mim aquilo que eu lhe der. Se você não der legalidade, ele não tem poder na sua vida. Mas não dê legalidade. Feche as brechas. Olhe para a sua vida, para coisas contrárias à palavra. Confesse seus pecados. Resista, enfrenta a carne. Resista o mal. Resista o inimigo. Enfrente o mundo, fuja das tentações. Não seja bobo achar que aquilo ali eu venço fácil. Não, Jesus tem misericórdia de mim, eu quero me desviar daquilo. Ontem à noite o pregador falou aqui que Jó desviava do mal. Desvie do mal. Tem muita gente que atrai o mal. Desvie do mal, que o Senhor será contigo. Bom, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tentação não é pecado. O Senhor foi tentado e não pecou. Tentação é uma armadilha, é um convite, é uma sugestão para fazer a gente cair. Provação é uma oportunidade que gera escolhas para fazer a gente crescer. Satanás pega as provações que Deus manda e transforma em tentações para derrubar a gente. Mas que o Senhor nos ajude a nos livrar delas. Elas vêm bem-humoradas, elas vêm fascinantes, elas vêm com propostas inteligentes. Muitas vezes a nossa fé é questionada e nos apresenta para a gente sair do nosso mundinho, experimentar a vida. Que vida, Senhor? Se a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, o espírito de morte está sobre o mundo. A vida só há em Jesus de Nazaré. Como diz Pedro, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mas infelizmente hoje as pessoas estão querendo descer ladeira abaixo, sem freios, apenas para preencher os desejos desenfreados. E vão arrebentando na vida, a troca de uma experiência e de outra. E quando quer voltar, não consegue mais. Tem misericórdia, nos livra do mal dentro de nós, nos livra do mal fora de nós, nos livra das garras malignas, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Jesus e pela fé que temos no Evangelho. Tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.